Na escola júnior de adestramento de feras, o professor anunciou que no dia seguinte seria o exame de qualificação para mestre de feras. Ele lembrou à turma que todos já tinham feito um contrato com sua primeira fera. Disse-lhes para descansarem bem, se prepararem adequadamente e buscarem bons resultados. Depois disso, dispensou a aula. Alguns alunos admitiram que estavam nervosos com o exame. Outro aluno disse que não os culpava. Tornar-se até mesmo um aprendiz de mestre de feras já era difícil com as habilidades atuais deles. Entrar em uma academia avançada de mestres de feras parecia estar fora de alcance. Um aluno compartilhou que seu objetivo era entrar na Academia de Mestres de Feras na cidade ninja. Embora não fosse uma escola de elite, ele se sentia confiante de que poderia entrar em uma de nível médio com base em suas habilidades. Por outro lado, outro aluno já estava se sentindo mal por causa da pressão. Ele temia que, se falhasse no exame, viveria apenas uma vida comum, sem nenhum futuro especial. O exame de qualificação para mestre de feras estava se aproximando, mas um aluno que havia viajado no tempo parecia não se importar. Apenas uma semana atrás, ele havia chegado a este mundo, assumindo o corpo atual. Ao absorver as memórias do corpo, entendeu rapidamente que tipo de mundo era aquele. Centenas de anos atrás, um grande desastre ocorreu. Feras ferozes saíram de rasgos dimensionais, atacando e matando humanos, trazendo sofrimento a todos. Em resposta, a humanidade lutou de volta. Com o tempo, descobriram como domesticar essas feras e fazê-las lutar por eles. Isso deu origem à profissão de mestre de feras. Nesta era do adestramento de feras, os mestres de feras tornaram-se um símbolo de poder e status. Tornar-se um significava entrar na elite da sociedade. Para muitos jovens, o maior sonho era se tornar um poderoso espírito. Neste mundo, todos com mais de 18 anos podiam contratar sua primeira fera. Quanto mais forte a alma de uma pessoa, mais poderosa seria a fera com a qual poderia se ligar. Mas nada disso importava para o viajante do tempo. O dono anterior do corpo já havia feito um contrato com uma pequena criatura, fofa que parecia bonita, mas era completamente inofensiva. Não era forte, não tinha valor de combate e nem podia evoluir. Vendo isso, ele achou que estava destinado a uma vida normal e sem destaque. Ele reclamou que outros viajantes do tempo sempre pareciam ter sorte. Ou tinham habilidades poderosas e parecidas com trapaças ou eram fortes o suficiente para destruir o mundo. Mas ele acabou assim. Naquele momento, um homem se aproximou e o chamou de Lindsay. Zombou dele, dizendo: "Tudo bem se você não se tornar um mestre de feras. Você poderia sempre ser um funcionário de escritório comum. Pelo menos esse trabalho é seguro e não envolve perigo." Outro cara entrou na conversa, brincando que se nada desse certo, ele poderia pegar sua pequena bolinha de neve e vender sorvete do lado de fora do shopping. Eles riram, acrescentando que vender água mineral gelada também não era uma má opção. Isso deixou nosso protagonista irritado. De repente, uma notificação do sistema apareceu. O sistema havia terminado de carregar e a ativação foi bem-sucedida. Ele se perguntou se era o sistema de conquistas. Um dedo de ouro. Ele esperou tanto tempo por esse momento. Afinal, o sistema não havia aparecido antes porque ainda estava carregando. Ele ficou eufórico. Rapidamente verificou suas estatísticas. Sua constituição física era 1,0, espírito 0,8 e poder espiritual 80 de 80. Ele não tinha nível, nem técnica espiritual e nem pontos de conquista ainda. Sua fera de estimação atual era a bolinha de neve. Uma nota explicava que o homem adulto médio tem 1,0 em atributos físicos e espirituais. O sistema explicou que, completando conquistas, ele poderia ganhar pontos de conquista e itens bônus. Eles poderiam ser usados para impulsionar o crescimento de sua fera, desbloquear novas habilidades e melhorar suas próprias habilidades como mestre de feras. Curioso, ele verificou as estatísticas da bolinha de neve. Era uma fera do tipo gelo, atualmente no nível 1, estágio 1, com uma taxa de crescimento de 23,48%. Sua única habilidade era a respiração de ar frio, que a ajuda a crescer lutando ou consumindo itens ricos em energia. Quando atingir 100% de crescimento, a evolução será acionada. Após evoluir, sua força aumentaria muito. Z ficou chocado com isso. Ele achava que bolinha de neve não podia evoluir de forma alguma. Então o sistema exibiu opções de evolução. A primeira era o caminho gigante.
Este caminho aumenta a força de combate corpo a corpo e o poder físico, mas enfraquece seu controle sobre habilidades de gelo. Sua próxima forma seria o monstro de neve, que poderia evoluir até o nível S. A segunda opção era o caminho da rainha. Este caminho aprimora suas habilidades do elemento gelo e o poder de lançamento de feitiços, mas enfraquece suas capacidades de combate corpo a corpo. Sua próxima forma seria o espírito de cristal de gelo, e poderia evoluir até o nível rei. Zé não podia acreditar. Ele achava que Bolinha de Neve não tinha potencial evolutivo. Isso tinha que ser um caminho evolutivo oculto, o que significava que não precisaria mais vender sorvete. Agora ele tinha uma chance de se tornar um verdadeiro mestre de feras. Ele ficou especialmente animado com o fato de que o caminho da rainha poderia ir até o nível rei. Mas para Bolinha de Neve evoluir, precisava atingir 100% de crescimento, absorver 20 essências de baixo nível do elemento gelo e obter uma jade espiritual. Sem hesitar, Zé tentou usar pontos de conquista para melhorar Bolinha de Neve. O sistema notificou que ele havia feito contrato com sucesso com sua primeira fera de estimação. Por esta conquista, ganhou pontos de conquista e um cristal espiritual. Sua recompensa estava pronta para ser resgatada. A próxima conquista era tornar-se um aprendiz de mestre de feras, o que significava passar no exame de qualificação e completar o primeiro batismo. Completá-la recompensaria com 200 pontos de conquista e um cristal espiritual. A última conquista listada era matrícula, ser aceito em qualquer academia de mestres de feras. Isso lhe renderia 300 pontos de conquista, um cristal espiritual e um cristal de força. Ele resgatou as recompensas disponíveis. Depois, usou-as. Zé observou pacientemente. Bolinha de Neve começou a brilhar intensamente. Evoluiu com sucesso para nível 1, estágio 2, com taxa de crescimento de 100%. Zé ficou emocionado porque realmente funcionou. O sistema informou que ele havia usado 77 pontos de conquista e ainda tinha 23 restantes. Ele ficou um pouco desapontado. No entanto, os efeitos luminosos deslumbrantes da evolução não duraram muito tempo. Ainda assim, sabia que isso era apenas o começo. Se quisesse que Bolinha de Neve evoluísse mais, precisaria de 20 essências do elemento gelo de baixo nível e uma jade espiritual. Isso não era barato. Ele fez um plano. Ganhar dinheiro, depois comprar os materiais de evolução na loja de animais de estimação. Mas antes que pudesse sair, o mesmo grupo de caras o ridicularizou novamente, perguntando se ele estava indo vender sorvete. Zé os ignorou e disse a Bolinha de Neve para não ouvir bobagens. Ele estava contando com sua fera para o exame de qualificação de mestre de feras no dia seguinte. Um dos caras, claramente ofendido, avançou. Ele era da família Zhang, a segunda família mais poderosa da cidade de Onning. Zé sabia que não podia se meter com alguém assim ainda. Então, simplesmente disse, vamos ver quem é lixo durante o exame. Isso fez o cara da família Zhang rir alto porque eles desprezavam Zé e seu bichinho de pelúcia, que não podia evoluir. Aconselharam-no a não ir ao exame de mestre de feras, já que era impossível para ele passar. Uma mulher chamada Zhang ao interveio e lembrou que ele não deveria levar as coisas longe demais. Os caras responderam que não estavam exagerando. Em vez de defender Zé, disseram a ela para ir com eles. Zé disse a ela para esquecer. Não havia necessidade de discutir. Ele acreditava que, quando chegasse a hora, eles entenderiam por si mesmos. Ele acrescentou que precisava ir à loja de animais de estimação e disse que ela poderia ir para casa primeiro. Mais tarde, parado diante da porta de uma loja, Zé resmungou sobre como os materiais de evolução eram caros. Meses de economia desapareceram num instante. Quando retornou, Guan disse que sua mãe queria saber se ele gostaria de jantar na casa dela. Ele aceitou. Ela colocou o cabelo atrás da orelha e perguntou se ele poderia ir com ela no dia seguinte para o exame de qualificação. Ele disse que sim, já que também faria o exame. Isso a deixou feliz. Ela o encorajou, especialmente para que ele pudesse se provar diante de Zhang e sua gangue. Ele prometeu que faria. Depois disso, ela disse adeus. De volta em casa, Zé tirou os itens e disse a Bolinha de Neve que subir de nível no futuro custaria uma fortuna. Ele entregou os materiais e Bolinha de Neve os devorou feliz. Solta um arroto alto antes de começar a brilhar. Zé observou ansiosamente, esperando pela evolução. Uma luz ofuscante encheu o cômodo. Dedos começaram a se formar, depois pernas. Cabelos começaram a crescer.
Quando terminou, diante dele estava uma pequena menina azul com pequenos chifres de cristal e uma cauda de coelho. Apesar do tamanho, ela parecia intimidadora. Suas estatísticas agora mostravam: Nível 2, Estágio 2. Com taxa de crescimento de 0%, ganhou novas habilidades como estalactite e domínio do frio extremo. Seguindo o caminho da rainha, sua próxima evolução seria a donzela de neve. Para alcançá-la, precisaria de taxa de crescimento de 100%, 20 essências intermediárias do elemento gelo e um coração de gelo e neve. Zé ficou entusiasmado com a evolução bem-sucedida e a chamou de espírito de cristal de gelo. Ele não podia acreditar em quão muito sua força havia melhorado. Na escola secundária número 1 de Pingai, alunos do ensino médio geralmente tinham feras de estimação entre o estágio 3 e 5 do nível 1. Mas sua fera saltou diretamente para o nível 2. Bolinha de Neve se aconchegou a ele, e ele podia sentir seu toque gelado. Apenas estar perto dela o fazia tremer, um sinal claro de seu poder, muito além do que ele imaginava. O sistema notificou que sua primeira evolução estava completa, recompensando-o com 100 pontos de conquista e um cristal de força. Ele pensou consigo mesmo que, sem a orientação do sistema, ninguém teria desperdiçado materiais tão caros em uma fera fraca como Bolinha de Neve. Ele tirou um cristal espiritual e um cristal de força. Cristais espirituais aumentam a força espiritual, que determina quantas e quão fortes as feras contratadas de uma pessoa podem ser. Cristais de força, por outro lado, aumentam diretamente a aptidão física, tornando-os extremamente valiosos. Ele consumiu ambos os cristais. O surto de poder o chocou. Sua constituição física subiu de 1,0 para 2,0, seu espírito de 0,8 para 1,8 e seu poder espiritual de 80 para 180. Agora tinha 123 pontos de conquista. Ele não sentia mais frio, e um fluxo constante de força percorria seu corpo. Ele socou a parede, deixando um buraco atrás. Ele não necessariamente planejava lutar pessoalmente, mas ser mais forte significava que teria mais chances de sobreviver ao perigo. Bolinha de Neve se agarrou a ele enquanto ele gastava o restante de seus pontos de conquista, colocando tudo nela. Seu nível subiu para nível 2, estágio 4, com taxa de crescimento de 24%. Com isso, Zé já podia imaginar o choque da associação avançada durante a avaliação. No dia seguinte, Guan perguntou se ele estava pronto. Ele disse que sim e afirmou que na verdade estava ansioso pelo exame. Ela notou como ele parecia muito mais motivado. No passado, ele nem teria considerado participar. Ele simplesmente disse que as pessoas mudam. Algumas garotas próximas avistaram Guaning. Ela era conhecida como uma aluna de elite na escola secundária, número 1 de Ping, mas elas não entendiam porque ela sempre andava com aquele perdedor. Uma garota loira entrou na conversa dizendo que ouviu que Zhou Hong havia se declarado para Guan ontem e foi rejeitado. Depois, perguntou por que alguém gostaria de Guan, dizendo que não conseguia ver o que havia de tão especial nela. Elas ouviram tudo. Guan era sua prima. Ela era uma gênia na escola secundária, número 1 de Pig, admirada por muitos, mas também cercada por inveja. Guan em si não se importava com nada disso. Perguntou a Zhao se ele realmente iria usar Bolinha de Neve para a avaliação. Ele respondeu: sim, Bolinha de Neve não deve ser subestimada. Guan envolveu os braços em volta de sua cabeça e disse que, se passassem, deveriam comemorar. Havia uma loja que ela queria visitar há muito tempo. Enquanto brincavam, alguém de repente disse a Guan para parar. Uma garota avançou e acusou Guan de roubar seu namorado. A expressão de Guan ficou fria. Ela perguntou à garota quem era ela e quem era seu namorado. A garota respondeu: era Zhou Hong. Guan lembrava-se dele apenas como um encrenqueiro. Ela esclareceu que não estava interessada nele e havia rejeitado sua declaração, mas a garota insistiu que Guan o havia seduzido primeiro. Guan decidiu que não valia a pena seu tempo e virou-se para sair. Antes que pudesse se afastar, o irmão da garota a segurou pelo ombro. Ele ficou ofendido por ela não parecer levá-lo a sério. Disse que, já que ela havia se metido com seu primo, ele não seria educado. Guan olhou para ele com raiva e disse para soltá-la. Isso levou o homem ao limite. Ele levantou o punho, pronto para socá-la. Mas antes que o golpe pudesse acertar, Zé o segurou pelo braço. Até Guan ficou surpresa com seu movimento repentino. A irmãzinha gritou com o irmão para parar de brincadeira. Todo mundo sabia que Zé deveria ser fraco.
O homem sorriu de escárnio e perguntou se Z estava tentando ser o herói para salvar uma garota bonita. Z olhou para ele com raiva. Chutou-o com força. Todos ficaram pasmos. O homem foi empurrado vários passos para trás e Z caminhou em sua direção. Disse ao homem que era irmão de Guan. Então, se houvesse um problema, deveria vir a ele em vez disso. O homem cerrou os dentes de raiva. Guan percebeu pela primeira vez que Z sabia lutar. Enquanto isso, Z próprio não esperava que o fortalecimento físico lhe desse tanto poder. O homem rosnou que Z estava procurando a morte. Então avançou contra ele, mas parou subitamente quando seu braço começou a brilhar. Uma luz azul se formou, ficando mais brilhante. Z e Guan assistiram enquanto um lobo fantasma, nível 2, estágio 1, aparecia. O homem desprezou-os, pensando que eram apenas 2 estudantes do ensino médio. Tinha plena confiança em seu lobo fantasma nível 2. Guan sentiu-se pressionada. Sua própria fera de estimação era apenas nível 1, estágio 7. Mesmo confiando em suas habilidades, as chances de vitória eram mínimas. Mas ela não tinha outra escolha. Então Z fez algo que a surpreendeu. Ela perguntou se ele pretendia usar bolinha de neve. Ele disse que se ela se machucasse, poderia afetar sua avaliação de qualificação. A garota que havia acusado Guan de roubar seu namorado zombou, achando que Z era uma piada. Para um ninguém, ele certamente falava alto. O homem ordenou que seu lobo fantasma avançasse. Z convocou sua fera de estimação. Uma luz ofuscante encheu o ar. O lobo fantasma estava quase sobre eles. Quando, de repente, congelou no lugar. Bolinha de neve havia desencadeado o domínio do frio extremo. Em segundos, o lobo virou uma estátua de gelo. Os valentões ficaram paralisados de choque. Até Guan não podia acreditar que era a mesma bolinha de neve. Z disse a ela que bolinha de neve havia evoluído. O homem gritou com seu lobo fantasma para se mover. Z continuou dizendo: bolinha de neve agora é um espírito de cristal de gelo. O lobo fantasma congelado se desfez em pedaços. O homem ficou ali em descrença. O homem gritou que, como estudante do ensino médio, a fera de estimação de Z não deveria ser mais forte que nível 1, estágio 9. Exigiu saber como Z havia derrotado tão facilmente sua fera de nível 2. Sua irmã perguntou nervosamente o que deveriam fazer. O homem admitiu que não esperava que Z tivesse uma fera de estimação de classe alta nível 2. Eles claramente haviam subestimado. Decidindo não levar as coisas adiante, virou-se para sair. Mas Z o deteve, perguntando: quem disse que você podia ir? Ambos os irmãos congelaram. Bolinha de neve começou a formar estalactites. A confiança do homem desmoronou. Ele se curvou, pediu desculpas e admitiu que estava errado. Z disse que ele não era quem precisava das desculpas. O homem então pediu desculpas a Guan e prometeu lidar com Zhou Hong ele mesmo. Sua irmã ficou pasma ao ver seu irmão tão submisso. O irmão mais velho então deu um soco na cara dela, repreendendo-a por apenas ficar parada, e ordenou que ela também se curvasse e pedisse desculpas. Guan simplesmente disse a eles para irem embora. Nosso protagonista ficou satisfeito com o desempenho de sua fera. Deixou os dois irem e observou enquanto o homem arrastava sua irmã. Quando se foram, Guan olhou para Z com espanto. Perguntou como ele havia conseguido derrubar um lobo fantasma nível 2 e se bolinha de neve ainda podia evoluir. Z disse que sim, mas como estavam ficando sem tempo, conversariam depois. Precisavam se apressar para o local do exame de qualificação. No prédio da Associação Imperial de Feras, uma multidão se reuniu. A atenção de todos estava na pedra de origem. Algumas pessoas comentaram sobre o quão grande era, enquanto outras disseram que não parecia especial. Z chegou enquanto anunciavam que esta era a última avaliação de qualificação do ano. Para alguns, o fracasso significava perder a chance de se tornar mestres de feras para sempre. Para outros, o sucesso significava a admissão na Academia Imperial de Fera e o início de uma nova vida. Ele estava determinado a estar entre os que conseguissem. Algo então chamou sua atenção. Um homem saiu seguido por guardas. Deu as boas-vindas a todos ao exame. Disse que, quando entraram, todos receberam uma pequena medalha de bronze com as palavras baixo, médio, alto, superior. Disse que era a chave para entrar no reino da pedra de origem. Eles precisarão escolher a dificuldade do desafio que estão prestes a enfrentar. Quanto mais difícil for, maiores serão as recompensas. Disse que olhassem para a tela. Ela exibia os detalhes de cada dificuldade.
Primeiro está a dificuldade baixa, na qual, após passar, a promoção a aprendiz de mestre de feras dará mais um espírito e a taxa de crescimento da fera de estimação designada é 5%. Para a dificuldade média, após passar, receberão mais 2 espírito, mais 1 constituição física e mais 10% de taxa de crescimento da fera de estimação designada. Após passar a dificuldade alta, receberão mais 3 espírito, mais 2 constituição física e mais 20% de taxa de crescimento da fera de estimação e uma segunda vaga aberta para a fera. Por fim, para a dificuldade superior, as recompensas são mais 5 espírito, mais 3 constituição física, mais 30% de taxa de crescimento da fera de estimação e uma segunda vaga aberta para a fera de estimação. Os examinandos adoraram as recompensas. Alguns visavam mais alto, alguns apenas queriam passar na dificuldade mais baixa. Guan perguntou a Ze o que ele escolheria. O examinador aconselhou-os a considerar cuidadosamente antes de escolher, já que isso estava relacionado às perspectivas de desenvolvimento futuro deles. Disse que combinassem sua própria força e escolhessem o nível de dificuldade que lhes conviesse. Guan refletiu. Ele leu as palavras na medalha de bronze. Eventualmente, os resultados saíram. 46 pessoas escolheram dificuldade baixa. 10 pessoas escolheram dificuldade média. Uma pessoa escolheu dificuldade alta. E uma pessoa escolheu dificuldade superior. Eles zombaram da pergunta sobre quem foi imprudente ao escolher dificuldade superior. Brincaram que a pessoa que fez isso estava meio dormindo. A pessoa cujo polegar estava na dificuldade superior era Ze. As pessoas já acreditavam que ele não conseguiria se inscrever na Academia Imperial de Feras naquele ano. Ze segurava a medalha de bronze na mão. Guan olhou para ele incrédula. Ele havia escolhido dificuldade superior. Isso significava que, se falhasse, não poderia se inscrever na Academia de Mestres de Feras durante todo o ano. Ele disse a ela para relaxar, garantindo que sabia o que estava fazendo. A multidão murmurava, se perguntando se ele havia pressionado a opção errada. O examinador franziu a testa e o repreendeu, lembrando que ele deveria ter escolhido com mais cuidado. Ze respondeu que sua escolha foi feita após cuidadosa consideração. O examinador não ficou satisfeito. Perguntou se Ze estava insinuando que acreditava que poderia passar na dificuldade superior. Ze respondeu com confiança. Claro. O examinador balançou a cabeça, dizendo, jovens são sempre tão arrogantes. Já que eu já dei meu aviso, se Ze ainda quiser correr o risco, que seja. Depois que todos fizeram suas seleções, anunciou o início da avaliação. Os participantes sentaram-se no chão enquanto uma névoa verde os envolveu. A grande pedra de origem brilhou intensamente. Pequenas bolhas cintilantes se formaram ao redor de cada examinando. Enquanto os outros se concentravam, o examinador observava Ze de perto, achando-o interessante. Ze foi subitamente transportado para uma arena. Começou a se levantar e examinou os arredores. Era claro que ele havia entrado no reino virtual da pedra de origem. Ali, quaisquer ferimentos, sejam aos participantes ou às suas feras de estimação, não afetariam a realidade. Sabendo disso, Ze estava pronto para lutar com toda a sua força. O sistema apareceu subitamente, instruindo-o a derrotar um lobo fantasma. Ze ficou satisfeito por ainda poder usar o sistema ali. Ele completou a tarefa e ganhou 100 pontos de conquista e um cristal espiritual. Usou-os imediatamente. Seu atributo espiritual subiu de 1,8 para 2,8. A taxa de crescimento de bolinha de neve saltou de 24% para 44% e seu nível avançou de nível 2, estágio 1 para nível 2, estágio 6. Com isso, Ze sentiu-se ainda mais confiante sobre vencer. Então, enquanto se preparava, algo caiu do céu. Era um monstro. O monstro era chamado de lagarto flamejante, uma fera do tipo fogo no nível 1, estágio 7. Ze esperava que a dificuldade superior começasse e mais difícil, então ficou intrigado por o primeiro oponente ser apenas nível 1. O lagarto flamejante soltou o fogo. Enquanto Ze comandava a bolinha de neve a usar estalactite, ela obedeceu instantaneamente. As chamas e as estalactites colidiram. Uma enorme explosão irrompeu. Quando a fumaça se dissipou, o lagarto flamejante estava completamente congelado. Ze sorriu. Sua habilidade de estalactite era muito mais forte do que antes. Ele havia superado o primeiro dos 5 níveis do exame. Então, uma porta apareceu e se abriu. De dentro dela saiu uma criatura parecida com uma múmia.
um monstro de ataduras do tipo morto-vivo no nível 2, estágio 9. Para a maioria dos examinandos, até oponentes nível 1, estágio 9 já eram difíceis. Enquanto isso, o examinador o observava atentamente. Z eliminou o monstro de ataduras com facilidade. O examinador comentou que Z teve sorte. Até agora, seus oponentes eram apenas criaturas naturalmente contidas por seus atributos. Mas ele sabia que os próximos desafios não seriam tão simples. Z superou o segundo nível e avançou. O próximo inimigo apareceu, uma fera estranha com olhos selvagens e frenéticos. Era uma fera da praga, um monstro do tipo planta no nível 2, estágio 2. O examinador assumiu que a fera de estimação de Z estava no máximo no nível 2, estágio 1. Ele tinha certeza de que Z não passaria nesta rodada, já que seu oponente era uma fera da praga no nível 2, estágio 2. Z ordenou à bolinha de neve que usasse estalactite, mas o ataque mal deixou uma marca. Ele então percebeu que a casca áspera e a carne grossa da fera bloquearam o ataque. O monstro contra-atacou. Raízes brotaram do chão, envolvendo bolinha de neve. Estava usando uma técnica chamada emaranhamento murcho. Depois, avançou diretamente contra ela. O examinador sorriu, convencido de que, mesmo que Z fosse forte para um calouro, este era o fim da linha. Mas o que aconteceu em seguida apagou a soberba de seu rosto. A fera da praga guinchou de dor enquanto o chão sob ela congelava completamente. Z havia ativado o domínio do frio extremo. Ele apontou que não estavam limitados a apenas uma habilidade. Outro disparo de estalactite foi exigido. A fera da praga tentou bloqueá-lo com os braços. De cima, a cena estava clara. A fera estava congelada dos pés para cima. O chão cristalizou em uma grande área. Seus braços foram perfurados por espetos de gelo afiados. De repente, mais estalactites se formaram atrás dela. O monstro soltou um gemido alto enquanto as lanças de gelo perfuravam seu corpo. Então, desabou. Z finalmente superou o terceiro nível. Apenas 2 níveis restavam. Enquanto isso, na sala de exame, um examinando acordou subitamente do reino virtual. Amaldiçoou com frustração. Ele estava tão perto de derrotar a fera de teste. Outro examinando chorou, chateado por ter falhado novamente. Mesmo a dificuldade mais baixa não era fácil. No quinto nível, havia uma fera nível 1, estágio 6. Um examinando, no entanto, estava sorrindo de orelha a orelha, comemorando por ter se tornado um aprendiz de mestre de feras. Ao redor da sala, os participantes tinham expressões variadas, mas todos viraram a cabeça ao mesmo tempo quando alguém gritou sobre uma fera de garras ferozes. Olharam para a exibição da pedra de origem e viram uma fera de estimação nível 2. Muitos questionaram por que uma criatura tão forte estava aparecendo em uma avaliação de aprendizagem. Viram Z, o que havia escolhido a dificuldade superior, e perceberam que ele acabará de superar o quarto nível. A rodada final começou. Os examinandos que o observavam sussurravam entre si, se perguntando por que ele era tão forte. Um deles, que conhecia todos os alunos de elite da escola local, insistiu que não havia ninguém como ele. Guan acordou do reino virtual. Ela estava feliz. Tinha conseguido se tornar uma aprendiz de mestre de feras com sucesso, mas imediatamente se perguntou como Z estava se saindo. Percebendo a multidão reunida diante da pedra de origem, sua curiosidade aumentou. Ela se aproximou e viu que Z havia passado o quarto nível da dificuldade superior. A multidão prendeu a respiração, esperando para ver o monstro final. Um leão dentes de sabre surgiu. Um monstro do tipo fera, no nível 2, estágio 5. Gritos de espanto ecoaram. Muitos acreditavam ser impossível para um novato derrotar algo tão forte. Z, no entanto, recebeu o desafio com entusiasmo. Lançou uma estalactite, mas o leão era rápido demais e desviou com facilidade. Foi pego de surpresa pela velocidade dele. O leão dentes de sabre contra-atacou com o ataque garra de sabre. As costas de bolinha de neve foram arranhadas, deixando um pedaço no corpo gelado dela. O examinador se inclinou para frente, observando atentamente. Em segredo, admitiu que Z era forte, mas acreditava que este era seu limite. Z entendeu que, embora o espírito de cristal de gelo estivesse um estágio acima, batalhas não eram decididas apenas pelo estágio. Atributos, condições, ambiente e estratégia desempenhavam papéis-chave. Naquele momento, Bolinha de Neve estava em um estado enfraquecido após 4 lutas consecutivas,
enquanto o leão dentes de sabre se destacava em combate corpo a corpo. Com sua velocidade e força superiores, esta seria uma luta difícil. Se as coisas continuassem assim, ele poderia realmente perder. Decidiu esperar pela oportunidade perfeita. Observando atentamente, encontrou seu momento. Quando o leão dentes de sabre avançou, o espírito de cristal de gelo desencadeou a estalactite. Tanto o leão quanto Bolinha de Neve desabaram ao mesmo tempo. A multidão ficou atordoada e confusa. Então, inesperadamente, o leão dentes de sabre começou a se mover novamente. O examinador ficou surpreso por seu resultado ter sido um empate com o leão dentes de sabre nível 2, estágio 5. Isso o levou a supor que a fera de estimação de Z estivesse pelo menos em torno do nível 2, estágio 5. Ficou divertido por ele esconder um truque desses. Lembrou-se de como Z afirmou que foi uma decisão feita após cuidadosa consideração. O leão dentes de sabre rosnou alto. Bolinha de Neve havia se levantado novamente. Encarava o monstro com raiva. Lançou estalactites em sua direção. As garras da fera começaram a congelar, mas foi só isso. Em seguida, a besta cravou as patas no gelo sob seus pés. Z lembrou que o leão dentes de sabre originalmente era um animal de estimação das regiões inferiores extremamente frias, portanto possuía uma forte resistência ao frio. Z podia sentir que estava sendo contido. O sistema o informou que um novo feito havia sido alcançado. O número cumulativo de vezes que um animal de estimação usou habilidades atingiu 10. Assim, ele obteve 100 pontos de conquista. Com isso, uma função de desbloqueio de habilidades para animais de estimação foi ativada. Ele ficou curioso sobre o que seria aquilo. O sistema exibiu habilidades como correntes árticas, uma habilidade de controle que manipula o elemento gelo para condensar em uma corrente forte, imobilizando os movimentos do alvo. Para desbloqueá-la, eram necessários 40% de taxa de crescimento e 50 pontos de conquista. A próxima era Escudo de Gelo, uma habilidade defensiva que manipula o elemento gelo para formar um escudo de gelo, capaz de se defender livremente contra ataques de qualquer direção. Para desbloqueá-la, eram necessários 60% de taxa de crescimento e 50 pontos de conquista. Por fim, havia a Fúria Gélida, uma habilidade de área que comprime abruptamente uma grande quantidade de elementos de gelo em uma área específica em um único ponto, liberando instantaneamente um dano explosivo do atributo gelo. Para desbloqueá-la, eram necessários 80% de taxa de crescimento e 100 pontos de conquista. Ele ficou surpreso por poder adicionar mais habilidades. Sabia que animais de estimação podem ter no máximo 2 habilidades básicas. E quanto mais habilidades tivesse, mais táticas poderia combinar. Estalactite era sua principal habilidade de ataque, mais focada em controle. Embora o Reino do Frio Extremo tivesse grande alcance e também causasse dano e controle, não era poderoso o suficiente. O que era necessário na situação atual era uma poderosa técnica de controle de alvo único. Ele escolheu a habilidade de controle Correntes Árticas. Enquanto isso, o leão dentes de sabre já estava prestes a avançar sobre eles. Mas antes que pudesse atacar, foi envolvido por uma névoa azul. Então, Z aumentou o nível de Bolinha de Neve usando os pontos restantes. O espírito de cristal de gelo atingiu o nível 2, estágio 7, e sua taxa de crescimento foi atualizada para 54%. Uma luz preencheu toda a área, deixando a multidão curiosa sobre o que estava acontecendo. Quando souberam que era um aumento de nível, ficaram perplexos. Não conseguiam entender como aquilo era possível, já que nem sequer viram quais materiais ele usará. Além disso, sabiam que, mesmo com experiência de combate, subir de nível só deveria ser possível após vencer. Perceberam que algo estranho estava acontecendo. Z provocou o monstro. Em seguida, ordenou a Bolinha de Neve que testasse as correntes árticas. O leão dentes de sabre foi envolvido por correntes de gelo. Como não conseguia se mover, soltou um ganido. Z encontrou o momento certo. Desferiu a habilidade estalactite, e esse poderoso ataque acertou em cheio. A multidão que assistia ficou perplexa. Perguntavam-se que habilidade era aquela. O examinador se perguntava por que o animal de estimação dele podia usar 3 habilidades. Observavam-no com intensidade. As estalactites perfuraram o leão dentes de sabre, mas Z percebeu o quão grossa era sua pele. Estava pronto para outro ataque, mas o leão dentes de sabre caiu. Uma notificação apareceu informando que o nível havia sido concluído. Assim,
Ele havia passado com sucesso na avaliação de aprendiz de dificuldade superior. Guan ficou radiante por ele realmente ter conseguido. Todos não conseguiam acreditar. Alguns diziam que ele subornara o examinador. O examinador admitiu que não esperava aquilo. Já vira vários jovens mestres de animais talentosos, mas era a primeira vez que via alguém desconhecido como aquele aparecer de repente e se tornar uma celebridade da noite para o dia. O físico 2 de Z aumentou para 5 espíritos, e seu espírito 2,8 aumentou para 7,8. Seu nível é aprendiz, possui 780 de poder espiritual, nenhuma técnica espiritual e 3 pontos de conquista. Seu espírito de cristal de gelo está no nível 3, estágio 1, com taxa de crescimento de 84% e habilidades como estalactite, domínio ártico e correntes árticas. Z chamou isso de promoção de dificuldade superior e ficou impressionado com a melhoria em seu poder. O sistema o notificou de que agora podia contratar um segundo animal de estimação. Isso o fez pensar sobre qual animal escolher. Decidiu ir até a loja de animais. Ao passar na avaliação de qualificação de mestre de animais aprendiz e completar sua primeira promoção, recebeu 209 pontos de conquista e uma pedra espiritual. O examinador disse que as recompensas já haviam sido distribuídas e que ele agora podia sair da prova. Quando abriu os olhos, viu que todos o encaravam. Começaram a bombardeá-lo com perguntas. Nosso garoto acabará de se tornar a celebridade mais quente da cidade. Inesperadamente, recebeu um abraço por trás. Era Guan. Ela estava tão feliz por ele. O examinador se aproximou e disse que seu desempenho foi incrível. Retirou o que dissera anteriormente sobre ele ser impulsivo e imprudente, pois agora sabia que ele tinha confiança por causa de sua força. O examinador pedindo desculpas ao candidato chocou a todos. Em seguida, convidou Z para se juntar à Associação dos Domadores de Feras. Ofereceu-lhe um cargo como oficial reservista, com benefícios generosos e bom salário, o que não conflitaria com sua inscrição na Academia Imperial de Feras, e seria premiado com o título de diácono da associação imediatamente após a formatura. Perguntou a Z o que ele achava disso. A mandíbula de todos caiu ao ouvir aquilo. Guan incentivou Z a aceitar rapidamente, pois apenas estudantes excepcionais formados pela Academia Imperial de Feras são elegíveis para prestar o exame e ingressar na Associação dos Domadores de Feras. Ela afirmou que a concorrência é tão acirrada quanto 1000 tropas atravessando uma única ponte. Z sabia que, se aceitasse, não precisaria se preocupar com as despesas de subsistência e mensalidades de 4 anos na Academia Imperial de Feras, e todos teriam que olhar para ele com respeito. No entanto, estava ciente de que tudo tem um preço, e quanto mais recebesse agora, mais teria que pagar no futuro. Além disso, a Associação dos Domadores de Feras tem muitas regras, e ele não queria perder sua liberdade. Agradeceu ao examinador pela gentileza e disse que já havia pensado bem e queria decidir após a formatura. Um estudante sugeriu ao examinador que, já que Z não queria ir, ele poderia ir no lugar. Mas o examinador ignorou o pedido. O examinador pensava que Z era inteligente. Conseguia ver que, com a taxa de crescimento de Z, ele se tornaria centenas de vezes mais forte do que era atualmente. E, se isso acontecesse, teria o poder de exigir os benefícios mais altos da Associação dos Domadores de Feras, em vez dos pequenos benefícios que lhe oferecerá. Ele não o forçou. Em vez disso, disse que, se ele tivesse alguma exigência ou mudasse de ideia, era bem-vindo para procurá-lo a qualquer momento. Deu seu nome. Então, saiu genuinamente da sala. Alguém chamou Guan. Era uma garota de cabelos cor-de-rosa usando um vestido rosa chamada Leuciane, e uma garota de cabelos pretos usando uma saia longa preta com blusa branca chamada Zhang Xiao, e o Guan os apresentou a Zai. Xiao Yun disse a Guan que queria o contato do irmão dela. Enquanto isso, Xion entregou seu telefone a Z, pedindo que ele a adicionasse como amiga. Disse que gostaram dele desde o início e esperavam poder sair juntos no futuro. Quem também o cumprimentou e o parabenizou. Guan estava se sentindo irritada. Z disse a eles que precisavam ir embora, pois tinham algo para fazer. Quem insistiu que ele a adicionasse primeiro antes de partir. Mas Guan e ele já tinham saído correndo. Inesperadamente, Z recebeu uma mensagem pedindo que fosse até o escritório. Foi direto até seu professor e perguntou o motivo. A professora do nosso garoto era uma mulher bonita de cabelos cor-de-rosa, que soubera que ele havia passado na prova de dificuldade superior. Ele assentiu com a cabeça,
o que a fez pular da cadeira e abraçá-lo com força. Disse que tinha fé nele, mas a lembrança dele era dela o perseguindo com um chicote por ter tirado um D. Após o abraço, ela disse que o chamara porque queria lhe dar algo. Era uma coleção básica de técnicas espirituais. O livro registrava alguns métodos e técnicas básicos de cultivo espiritual. Era um dos cursos obrigatórios para mestres de animais aprendizes. Achava melhor que ele se familiarizasse com isso antecipadamente. Disse que, além de domar feras, cultivar técnicas espirituais também é uma forma importante de lutar. Disse que mestres de feras que cultivam técnicas espirituais fortes podem até matar feras ferozes com facilidade, sem depender de seus animais de estimação, apenas com técnicas espirituais. Além disso, podem cooperar com seus animais de estimação em batalhas. Também podem fornecer proteção em combates intensos, evitando que os mestres de feras sejam feridos. Z ficou animado. Agradeceu e disse que iria praticar imediatamente. Ela o autorizou a ir e lembrou que, se enfrentasse algum problema no futuro, poderia procurá-la a qualquer momento. Em casa, Z leu o livro. O Guardião Espiritual cria um escudo de poder espiritual que pode resistir a qualquer dano em 360 graus ao consumir poder espiritual. Ele tinha um ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Decidiu aprender os fundamentos primeiro. Depois, dedicaria seu tempo a aprender cursos avançados após ingressar na Academia Imperial de Feras. 10 minutos depois, cultivou seu poder. Quando abriu os olhos, eles brilhavam com um tom amarelado e uma barreira se formou ao seu redor. Percebeu que já dominara a técnica. Uma pessoa comum levaria dias ou até meses para dominar uma técnica espiritual, mas ele o fez em apenas 10 minutos. Ele comentou que uma constituição espiritual de 7,8 é muito útil. E alguns segundos depois, o sistema confirmou. O sistema recompensou-o com 100 pontos de conquista, somando-se aos 350 pontos que ele já tinha. Ele gastou 50 pontos de conquista para aprimorar o guardião espiritual. Ficou satisfeito em saber que o sistema também funcionava com técnicas espirituais. O RMC agora acumulou muitos pontos de conquista. Estava determinado a aprimorar suas habilidades para salvar mais vidas. Após o aprimoramento, seu guardião espiritual subiu para o nível 3. Ele percebeu que o escudo protetor ficou mais espesso e maior, a ponto de acomodar 3 ou 4 pessoas. Agora, restavam-lhe 770 de poder espiritual. Percebeu que, cada vez que usava o guardião espiritual, precisava consumir apenas 10 pontos de poder espiritual. Tinha 780 de poder espiritual, o que significava que podia usá-lo 78 vezes. Lembrou-se de que ainda não havia usado a pedra espiritual, que receberá como recompensa. Decidiu usá-la então, e seu espírito subiu de 7,8 para 8,8 e seu poder aumentou de 780 para 880. Com tanto poder espiritual, achou um desperdício usar apenas escudos protetores. Então, leu o livro novamente para aprender mais. Estava na página que falava sobre a flecha espiritual, e depois leu sobre o impacto espiritual. Eventualmente, veio a noite. Ele ainda estava praticando. Abriu os olhos e estendeu a mão, lançando a flecha espiritual. Isso custou 10 pontos de poder espiritual. Tinha algo para tentar em seguida. Fez um punho e agachou-se, com o pé esquerdo estendido. Em seguida, desferiu um soco que consumiu 30 pontos de poder espiritual. O soco fez um buraco na parede. Ficou surpreso com o quanto era poderoso. O sistema o informou de que havia aprendido com sucesso 3 habilidades espirituais e sua recompensa era uma poção de reposição espiritual. Essa poção pode restaurar rapidamente todo o poder espiritual. Ele gostou do efeito, mas sabia que só deveria usá-la em momentos críticos. Aprimorou tanto a flecha espiritual, quanto o impacto espiritual para o nível 2. Isso consumiu 100 pontos de conquista, deixando-lhe os últimos 150. Guardou os pontos de conquista restantes para emergências. Depois, planejou ganhar algum dinheiro no dia seguinte para comprar um segundo animal de estimação. No dia seguinte, no centro de missões, ele estava diante da máquina. Era a primeira vez que assumia uma missão para ganhar dinheiro. Com sua força atual, acreditava que não teria problemas em realizar algumas missões de nível comum. Viu as seguintes missões: expulsar libélulas fantasma perto da Vila Yangshan. A recompensa é 20.000. Há uma missão para matar a águia feroz na estrada 302, com recompensa de 30.000.
Outra missão é limpar a escola infestada por demônios do fundo do Lago Lomin, com recompensa de 10.000. Por fim, há uma missão para limpar os besouros da Cota da Morte no desfiladeiro da Cota da Morte, com recompensa de 40.000. Naturalmente, escolheu a que tinha a maior recompensa, já que era uma missão de nível aprendiz, e para sua segurança. Foi emparelhado com 3 colegas de equipe, e as recompensas seriam divididas igualmente. Z ficou furioso porque se sentiu enganado e sabia que poderia lidar com isso sozinho. A máquina informou que ele deveria ir ao desfiladeiro da Cota da Morte antes das 14 horas. Ele chegou ao local, cumprimentou a pessoa que estava lá, mas essa pessoa foi arrogante, dizendo que esperara muito tempo por alguém que ainda nem se formara. Essa pessoa é um mestre de feras de baixo nível chamado Zhang Lelai, um homem de cabelos compridos, cujo nome é Xiao Minshan. Perguntou como um novato que ainda nem se formara fora designado para eles. Uma mulher com um top transparente chamada Wong Shun disse a eles para não assustá-lo. Em seguida, chamou-o para se aproximar. Z respondeu educadamente que ainda não se formara e que os incomodaria mais tarde. Mig Shan comentou que Shu Yu estava apaixonada novamente. Disse a ela para ser séria, pois a missão poderia ser mais difícil do que ela imaginava. Advertiu-a para não perder a vida por isso. Ela respondeu com um estalo de língua. Mingan é temporariamente o líder da equipe como capitão. Disse a eles que, ao chegarem ao ponto da missão, deveriam obedecer aos seus comandos. Disse a Z que receberia uma recompensa menor. Na mente de Z, pensava que aquelas pessoas eram todas aquelas que não tinham qualificação para serem admitidas na Academia Imperial de Feras. Via Mig Shan como alguém que sobrevive aceitando missões com base nas habilidades medíocres de Doma que aprenderá no ensino médio. Respondeu que as recompensas deveriam ser distribuídas de acordo com o trabalho realizado. Quanto mais trabalho, mais receberia. Mig Shan comentou que ele era um garoto sensato. Com isso, seguiram para dentro. Havia um buraco. Alguns monstros insetos rastejavam para fora. Pareciam ameaçadores para insetos. E havia muitos deles. Mingan ordenou que tapassem o buraco e se livrassem dos besouros. Ele liberou sua fera tipo rinoceronte com chifres, nível 2. Lei convocou sua louva-a-Deus cortadora de vento, tipo inseto, nível 2, e disse a Z para observar bem enquanto soltava seu medo de vespa, tipo inseto, nível 2, estágio 5, para a luta. Z decidiu apenas observá-lo e aprender o que eram capazes de fazer antes de agir. Muitos insetos rastejavam para fora. Migan ordenou que seu rinoceronte avançasse. E essa fera usou a habilidade investida selvagem e matou muitos dos insetos. Lei também entrou em ação. Sua louva-a-Deus cortou aqueles insetos. Alguns insetos voaram e cercaram a louva-a-Deus. Shun usou sua vespa. Usou um ataque de agulha venenosa que fez os insetos ao redor da louva-a-Deus caírem e ficarem imobilizados no chão. Lei perguntou ao novato o que ele achava. Ele disse que os 3 formavam uma ótima combinação. Disse a ele para apenas assistir e torcer. Mingan disse a ele que, se ainda quisesse ser pago, deveria continuar pagando a mensalidade. Yun disse a ele que compartilharia um pouco com ele e que ele poderia apenas ficar atrás dela e se proteger. Os insetos envenenados começaram lentamente a se mover. Na cabeça de Z, aquelas eram apenas atitudes extravagantes e não representavam nenhuma ameaça para o enxame de insetos. De repente, ouviram um som agudo. Xuan ficou alarmada. Perguntou o que era aquele som. Os insetos pareciam furiosos e uma grande colônia deles atacou. Os insetos se aproximaram deles. Lei entrou em pânico ao ver que um novo saía do buraco. Os chifres eram diferentes e eles estavam procurando apoio. Z perguntou se havia um rei maior dos besouros da Cota da Morte lá dentro. Os insetos cercaram o rinoceronte e o morderam. Esses insetos também imobilizaram a louva-a-Deus no chão. Suyu gritou com eles para recolherem rapidamente suas feras de estimação. Caso contrário, seriam mortos pelos besouros. Z disse a eles que era inútil, pois o som desses besouros da Cota da Morte tinha um efeito paralisante. Por causa disso, suas feras de estimação não podiam mais ouvir suas ordens. Yu entrou em pânico. Lei agarrou a gola dele e o culpou por não ter dito antes. Chamou-o de lixo, que só sabe dizer palavras sarcásticas. Z simplesmente respondeu que o que ele deveria se preocupar não era com a fera de estimação, mas com a própria segurança. Mais insetos se aproximaram deles. Olhavam com medo. Então Mishan gritou com eles para correrem. Caso contrário, estariam acabados.
Reclamou que aquela missão maldita não era comum de forma alguma. Os insetos o perseguiram. Estavam tão próximos e ele sabia que não poderia desviá-los. Mas, para sua surpresa, uma barreira se formou ao redor deles. Zeus os protegera. Usou o guardião espiritual. Lei ficou surpreso por ele poder usar uma técnica espiritual. Era algo que apenas um aluno da Academia Imperial de Feras poderia ter. Ficou curioso sobre como um estudante do ensino médio conseguirá fazer isso. Disse a eles para pararem de falar bobagens e observassem atentamente atrás dele. Lei ficou atônito. Então Zé tirou Bolinha de Neve. Todos ficaram chocados, pois nunca tinham visto uma fera de estimação como aquela antes. Zé sabia que, se aqueles besouros tivessem uma classificação correspondente ao nível das feras de estimação, seria no máximo nível 1, estágio 7. Mas tinham vantagem numérica. Sua equipe não tinha habilidades de área ampla, então não havia como lutar contra eles. Mas sua fera de estimação de nível 3 tinha justamente um ataque que poderia matar muitos em grande escala. Usou o domínio ártico e congelou todos os insetos. Zé ordenou que aqueles 3 recolhessem suas próprias feras de estimação antes que fosse tarde demais, mas com a condição de que desistissem de todas as recompensas. Mingan concordou, desde que pudessem levar suas feras de estimação e sair em segurança. Lei ficou irritado, porém, não gostou que o garoto ousasse ameaçá-los. Perguntou se ele achava que era Linz, o candidato lendário que passou no teste de dificuldade superior. Ele respondeu que era Linz e Xuan acreditou facilmente nele porque já se perguntara como um estudante do ensino médio poderia ter tal força. Pediu a ele que salvasse suas feras de estimação. Lei ainda se recusou a acreditar nele. Ordenou que ele descongelasse as feras para que pudessem recuperá-las. Inesperadamente, Mishin deu um soco nele, chamando-o de idiota. Disse que, com a força que Zé demonstrara, ele não precisava mais provar nada. Admitiu que eles estavam cegos demais para perceber isso. O cristal derreteu pela metade, levando Zé a dizer que o tempo estava acabando, pois os besouros estavam prestes a descongelar. Disse a eles para pegarem suas feras rapidamente e saírem antes que o enxame de insetos acordasse. Wei Yuan perguntou o que aconteceria com ele, já que os insetos não podiam ser mortos assim, pois estavam apenas temporariamente controlados. Ele zombou e respondeu que precisava capturar o rei primeiro. Os olhos de Lei se arregalaram quando percebeu que Zé planejava entrar no buraco. Disse a eles para se apressarem. Em seguida, pulou no buraco. Aterrissou em segurança. Estava completamente escuro, mas conseguia ver claramente. Percebeu que melhorar a aptidão física também afetava a visão. Os insetos se aproximaram. Então ele se defendeu com um impacto espiritual. Os insetos se machucaram ao atingir a barreira. Então Zé os eliminou com um soco. Vários insetos tiveram seus corpos desintegrados. Alguns caíram nas rachaduras da barreira. Zé reconheceu que havia muitos. Não importava quanto poder espiritual tivesse, sabia que não conseguiria se manter assim. Os insetos tentaram quebrar a barreira. Zé lembrou que ainda tinha pontos de conquista e que os pontos de conquista restantes eram 150, o suficiente para aprender tudo. Com isso, sua fera de estimação dominou o escudo de gelo e a fúria gélida. Seus olhos brilharam em vermelho. Com o espírito de cristal de gelo erguido, Bolinha de Neve podia se mover livremente e não precisava estar dentro do guardião espiritual. A fúria gélida era exatamente o que precisava para causar dano em grande área, mas precisaria coletar primeiro os elementos de gelo ao redor, o que poderia ser usado em coordenação com o domínio ártico. Ele quebrou a barreira e fez sua fera de estimação usar o domínio ártico. Isso congelou todos os besouros. Então, quando a fera de estimação estava fora, ergueu novamente o guardião espiritual. Ordenou à fera de estimação que usasse a fúria gélida. Bolinha de Neve fez uma pequena luz em seu dedo enquanto o enxame de besouros cercava o guardião espiritual. Então Bolinha de Neve desencadeou a fúria gélida e desintegrou tudo ao redor deles. O sistema informou que ele matara 50 besouros da Cota da Morte. Com isso, o escudo protetor foi quebrado. Ficou feliz porque o movimento era tão poderoso e a saída era simplesmente explosiva. Verificou suas estatísticas, que exibiam detalhes do espírito de cristal de gelo. Estava no nível 3, estágio 1, e foi aprimorado para nível 3, estágio 2. A taxa de crescimento aumentou de 84% para 89%, e o próximo estágio era chamado de Dama da Neve.
O espírito de cristal de gelo atual dominava as habilidades estalactite, domínio ártico, correntes árticas e fúria gélida. Z ficou contente por as feras de estimação ganharem experiência através de batalha e também poderem ser aprimoradas. Embora fosse relativamente lento, havia muitos insetos lá, então era um bom lugar para subir de nível. Com o aumento da taxa de crescimento, antecipou que Bolinha de Neve conseguiria entrar no próximo estágio. De repente, ouviu um rugido alto. Mais besouros saíram. Isso levou Z a pensar que o rei estava lá dentro. Enquanto isso, fora do buraco, seus colegas de equipe anteriores descansavam. Juan disse que relataria rapidamente o perigo da missão. Caso contrário, Z estaria em perigo. Lei perguntou com raiva por que ela se importava com aquele garoto quando ele buscará a morte voluntariamente. Alguém chegou e chamou a atenção deles. O homem perguntou se o ponto da missão dos besouros da Cota da Morte era à frente. Essa pessoa é um mestre de feras de bronze chamado Lu da Mingan, respondeu sim, mas aconselhou a não ir. Mas ao saber que a pessoa era um mestre de feras de bronze, todos ficaram perplexos. A insígnia de mestre de feras, emitida pela Associação dos Domadores de Feras, é atualmente dividida em mestre de feras de bronze, que consiste nos 30% superiores dos mestres de feras do mundo, mestre de feras de prata, que possui apenas 12% dos mestres de feras do mundo, e mestres de feras de ouro, que possuem apenas 3% dos mestres de feras do mundo. O homem se apresentou como mestre de feras de bronze Lu Da e informou que a associação havia notado a mudança na dificuldade da missão. Por isso, o enviaram para limpar a bagunça. Xuan ficou positiva de que com ele poderiam definitivamente conquistar. Pediu-lhe que a levasse com ele. Ele colocou a mão sob o queixo dela e respondeu que, como ela queria tanto ver seu desempenho, a levaria com ele. Em seguida, disse aos outros dois que eles não estavam qualificados para ir. Eles ficaram aliviados porque não queriam ir. Enquanto isso, dentro da caverna, Z foi parabenizado pelo sistema por alcançar a conquista de Matador de Feras. Recebeu um cartão de semente explosiva, que instantaneamente aprimora uma fera de estimação atual em um nível por 60 segundos. Ele não sabia que havia tal conquista. Comparou-a com Matador de Humanos. Mas desta vez, havia muitas recompensas para coletar. O espírito de cristal de gelo foi aprimorado para nível 3, estágio 3, e a taxa de crescimento é 94%. Isso significa que sua fera de estimação está próxima da evolução. Um som alto chamou sua atenção. Com isso, esperava que o rei saísse. Mas quando o viu, não esperava que fosse tão grande. De acordo com os detalhes da missão que possui, a crise dos besouros da Cota da Morte ocorreu uma semana atrás. Isso significa que o sujeito deve ter evoluído recentemente. Rugiu alto. O sistema o alertou sobre o perigo, pois era um besouro blindado atacante da Cota da Morte, tipo inseto, nível 4, estágio 1. Apesar de saber disso, Z se recusou a fugir porque não ganharia nem um centavo. Estava determinado a dar o seu melhor. De repente, um golem apareceu do teto atrás de Zai. Aterrou no chão e foi seguido por Da com Shu Yun em seus braços. Yu ficou aliviada ao ver que Zai estava bem. Perguntou por que ela voltará. Da ficou confuso por ele estar lá. Então disse a ele para se afastar, pois o lugar era perigoso demais para ele. Disse que o atacante da Cota da Morte é o rei lendário dos besouros da Cota da Morte e que feras de nível 4 aparecem apenas uma vez em dezenas de milhares de besouros da Cota da Morte e tem a habilidade de controlar o enxame de insetos. Sabia que estava causando problemas. Estava prestes a enfrentá-lo, dizendo ao resto para observar enquanto ele lidava com isso. Mas Z agarrou a barra da roupa dele e disse que o chefe pertencia a ele. Da perguntou a esse garoto se ele sabia quem ele era. O atacante da Cota da Morte rugiu alto. Tentou atacar Da, mas seu golem o bloqueou. Da perguntou a ele quem era para falar com ele assim. O monstro é um monstro de pedra gigante, tipo pedra, nível 3, estágio 9. O atacante da Cota da Morte contra-atacou. Usou uma de suas garras, mas o restringiu usando as correntes árticas. Apresentou-se a Da. Da perguntou se ele era o que passou no nível superior. Reconheceu sua habilidade, mas informou que era alguém que já havia concluído o teste de nível bronze. Z não se importou muito. Isso irritou Da. Xuan gritou com eles para pararem de discutir, pois havia perigo atrás deles. O atacante da Cota da Morte se soltou. Da decidiu mostrar a diferença entre suas habilidades.
Usou uma técnica espiritual chamada fortalecimento. Com isso, a força atual do monstro de pedra gigante é de nível 4, estágio 2. Z ficou surpreso ao saber que realmente existia tal técnica espiritual. O golem pulou e esmagou o besouro usando seu terremoto do braço de pedra. Depois disso, o besouro não se moveu. Da tinha um olhar presunçoso no rosto quando disse que ser capaz de compreender uma técnica espiritual avançada era algo que nem todos podiam fazer, e essa era a diferença entre eles. O atacante da Cota da Morte chiou com raiva. Atacou usando o golpe perfurante de chifre. O atacante da Cota da Morte entrou em um estágio de fúria. Seu poder de combate atual é equivalente ao nível 4, estágio 3, perigo. Doc comentou que era difícil demais lidar com isso. Bolinha de Neve e Z atacaram juntos. O impacto espiritual fez uma marca nas costas do atacante da Cota da Morte. Com isso, o besouro voltou sua atenção para eles. Z se preparou ao vê-lo chegando. Ele o prendeu com correntes, mas o besouro se soltou facilmente. Z tinha um olhar devastado no rosto. Enquanto estava em choque, o besouro avançou contra ele, mas o golem atrás dele agarrou seu corpo para detê-lo. Da disse a Z que isso os deixava quites. Mas o atacante da Cota da Morte facilmente empurrou o golem para longe. O golem bateu na parede e depois caiu. A força do atacante da Cota da Morte deixou Zuiu em pânico. Sabia que poderiam morrer ali. Da sugeriu que recuassem por enquanto, mas Z se recusou a ir embora. Queria ficar e matá-lo. Da chamou de louco. Gritou com ele que nem mesmo o monstro de pedra fortalecido conseguia nada contra ele. Então apontou o que Da dissera anteriormente que a diferença entre eles era que ele aprenderá técnicas avançadas de aprimoramento. Da respondeu que sim e perguntou o que ele estava pensando. Então fortaleceu a si mesmo e a Bolinha de Neve. Da ficou surpreso ao saber que ele também podia fortalecer técnicas espirituais. Não conseguia acreditar. Enquanto isso, Bolinha de Neve exala um vento poderoso ao seu redor e seus olhos brilham em rosa. Da ficou impressionado com sua força. Perguntou quem ele era. O sistema notificou Z de que o nível 4, estágio 3, duraria apenas por 60 segundos. Com suas técnicas espirituais, achava que deveria ser suficiente. Antecipou o ataque do besouro. Então usou as correntes árticas.